E aí, meus amigos, eu sou o Bernardo, seu amigo do treino, e nesse vídeo eu vou falar para vocês tudo que eu fiz para chegar no front lever. Nesse vídeo eu vou falar todo o método que eu segui, a rotina, como eu dividi o meu treino e o que funcionou para eu conseguir chegar nesse movimento tão sonhado por muitos, mas tão difícil. Vai funcionar para você? Eu não tenho a menor ideia. Pode funcionar, pode não funcionar. Eu tô aqui para dizer o que funcionou para mim e o corpo de cada um é diferente, então você pode experimentar esse método, pode experimentar outros métodos, fica a cargo de você. Eu mesmo experimentei muitos jeitos diferentes de treinar para o front lever até encontrar a maneira que funciona melhor para mim e que eu gosto muito de fazer. Então vou começar falando das bases que eu utilizei para montar o meu treino. Eu segui uma linha de menos é mais, ou seja, eu peguei os dois movimentos básicos de puxar, que são exercícios que pegam a parte de trás do seu corpo, suas costas, e incorporei num treino focando em especificar, ou seja, ficar muito bom nesses dois movimentos. Seria uma puxada vertical, que é como você faz uma barra, por exemplo, e uma puxada horizontal, que é como você faz uma remada. E todos os meus treinos se basearam em ficar bom numa puxada vertical e ficar bom numa puxada horizontal. Por quê? O front lever nada mais é que você ter as suas costas muito fortes para conseguir segurar o seu corpo numa posição de isometria na horizontal pendurado em uma barra. Na minha opinião, o front lever é um movimento 95% dependente de força bruta das suas costas, no caso, e 5% dependente de técnica, especificidade, você treinar exatamente o movimento de front lever. Isso quer dizer que você não precisa ficar o tempo todo treinando front, técnica do front, fazer ele no chão, imaginar e tudo. Você basicamente precisa ser muito forte nas costas, as suas costas precisam ser fortes pra caramba. E a melhor maneira de treinar isso é de uma forma simples, treino de força, poucas repetições, longas séries, 5, 6 séries, de 3 a 5 repetições por série, só que com muita carga. Quando eu iniciei a rotina que me levou até o front lever, eu pesava 70 kg, 1,75 m de altura, entre 12 a 15% de gordura corporal e tinha 25 anos de idade. Isso é só para vocês terem uma base de como estava o meu corpo no momento em que eu iniciei, para ter alguma comparação, caso você seja mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, mais velho ou mais novo. A minha melhor posição do front lever quando eu iniciei essa rotina era um straddle, com as pernas abertas, só que bem ruim. As minhas pernas ficavam um pouquinho elevadas na posição, eu não conseguia manter elas retas, e eu segurava isso por em torno de 6 segundos satisfatoriamente. Eu já estava estagnado nessa posição há mais ou menos uns 6 meses, sem qualquer tipo de evolução. Tudo que eu fazia para tentar evoluir era segurar a posição do front lever, a melhor que eu tinha, no caso esse straddle, por o máximo de tempo possível, para várias séries, e isso não estava me levando a lugar nenhum. Eu estava fazendo também esse treino de front separado dos meus outros treinos, ou seja, eu tinha o meu treino normal e separadamente eu fazia esse treino para front, o que não era muito útil no meu treino em si. A modificação crucial que eu fiz foi incorporar o meu treino de front lever dentro do meu treino de puxar, seria o meu treino de costas. Junto com isso, eu passei a fazer uma periodização ondulatória, ou seja, os meus treinos durante a semana eram diferentes um do outro, visando eu me recuperar melhor para o treino mais intenso, para o treino de força. Então montei o meu treino em 3 vezes por semana e só 2 exercícios de costas, ou seja, de puxar por treino. Uma puxada vertical e uma puxada horizontal. Como o volume total de treino era baixo, no mesmo treino eu também fazia o meu treino de empurrar. E também de uma maneira simples, mas nesse vídeo não vem ao caso, eu vou me ater só ao treino de puxar, que foi o que me levou até o front. Os 3 treinos que eu fazia na semana, cada um era diferente do outro. Eu tinha um treino eu chamava de treino de hipertrofia, mas seria mais um treino de recuperação, onde o foco era fazer 3 séries de 8 a 12 repetições, sem chegar até a falha, sem me levar até o limite. O treino do meio, que era um treino intermediário, onde eu fazia 4 séries de cada exercício, de 5 a 8 repetições, também sem chegar até a falha. E o treino mais intenso, o treino de força, onde eu fazia 5 séries de cada exercício, para 3 a 5 repetições, e chegava até a falha
na última série de cada exercício, ou seja, eu evitava chegar até a falha nas 4 primeiras séries e na 5ª série eu sempre ia até a falha do exercício. Então os meus treinos ficaram da seguinte forma. O primeiro treino, o treino mais fraco da semana, eu fazia barras sem peso, 3 séries de 8 a 12 repetições. Para mim funcionava porque o meu limite de barra era próximo de 20, então eu ficava ali 11, 12 repetições por série. Isso dava certo para mim porque não chegava nem perto da minha falha, era basicamente para me recuperar do treino de força que eu tive anteriormente. Além da barra, eu fazia uma remada em tuck front lever nas argolas, também de 8 a 12 repetições. Esse era um exercício um pouco mais intenso, então quando eu comecei, as 3 séries eu fazia para 8 repetições e fui aumentando gradualmente as repetições, sempre me atentando a não chegar até a falha. O meu segundo treino eu fazia barras com peso, colocando peso de forma que eu conseguisse fazer 5 a 8 repetições para 4 séries, mas também sem chegar até a falha. Cada semana eu ia colocando mais peso, tentando aumentar gradualmente. Eu lembro que eu comecei com coisa de 10 quilos e ao final de 3 meses eu estava já fazendo 7 repetições para 4 séries com em torno de 28 quilos. O segundo exercício, no caso a remada, era uma remada em Advanced Tuck Front Lever. Ou seja, em vez de estar só no tuck, com as perninhas bem juntinhas, eu afastava elas um pouco e fazia remada. Isso dificultava muito o exercício, então eu conseguia fazer ele para 5 a 7 repetições, tentando aumentar sempre uma repetição por série a cada treino que eu fazia. Ao final de em torno de 3 meses eu já conseguia fazer bem satisfatoriamente 7 repetições desse tipo de remada para 4 séries sem chegar perto da minha falha. O terceiro treino da semana, que era o treino mais intenso, o treino mais pesado, eu fazia 5 séries do meu melhor hold, ou seja, minha melhor posição de front lever, que eu conseguisse segurar de 3 a 7 segundos no máximo. Eu comecei segurando o meu straddle, aquele que eu fazia, meio torto, e depois eu comecei a segurar o front completo, só que um pouco curvado, um pouco mais alto do que a posição normal, do que a posição final que você tem que segurar um front lever. A cada semana eu tentava descer ele um pouquinho mais, um pouquinho de cada vez, até que eu conseguisse chegar no front lever perfeitinho, completo, na horizontal como tem que ser. Para isso, cada treino eu me filmava, pelo menos uma das séries, e analisava, julgava ali no olho mesmo quantos graus eu tava de chegar no front lever completo e ia anotando. Então, conscientemente, a cada treino eu tentava baixar um pouco mais, mas mantendo as mesmas quantidades de segundos que eu conseguia segurar a posição. Esse exercício eu tratava como se fosse a puxada horizontal, a remada no caso, né? Porque o front lever ele é mais horizontal do que vertical se você parar para analisar. Então, depois de tentar segurar o front lever, eu fazia barras com peso, só que diferente do treino 2, eu colocava mais peso ainda na minha barra, de forma que eu fizesse de 3 a 5 repetições para 5 séries, e na 5ª série é onde eu ia até a minha falha. Eu lembro que eu comecei com em torno de 15 quilos para coisa de 4 repetições em 5 séries, e quando eu finalizei esse treino, quando cheguei nos 3 meses que eu estava fazendo, que foi onde eu atingi o front full, eu estava conseguindo fazer 5 barras com em torno de 36 quilos. E qual que é a lógica disso tudo? Eu usei um método de periodização muito usado por fisiculturista, usado por atletas profissionais, atletas de alto rendimento, que você, como cidadão normal, pode usar. Você só precisa estudar um pouquinho, entender os vários métodos de periodização que existem e como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Mas você não precisa entender a periodização em si para entender o que eu fiz e por que funciona. Observando o meu treino, eu tenho 3 treinos diferentes para a mesma musculatura no decorrer da minha semana. Os 2 treinos mais leves da minha semana ajudam a ter tempo suficiente para recuperação muscular, para o meu treino mais pesado poder render. Então não adianta nada você ter 3 treinos pesados durante a semana, ou até 2,
se você não consegue se recuperar a tempo para poder performar cada vez melhor a cada semana. Ah, mas eu não tenho peso para treinar em casa, para pôr na minha barra. Infelizmente você não vai conseguir repetir exatamente o método que eu fiz na sua casa. Mas você pode modificar o método usando variações mais difíceis da barra por cada treino. Por exemplo, no treino 1 você vai fazer a barra normal, sem peso. No treino 2, ao invés de você acrescentar peso, você pode fazer uma barra arqueiro, ou qualquer progressão que seja difícil o suficiente para você fazer de 5 a 8 repetições da barra. E no treino 3, o mais intenso, você pode fazer alguma progressão para barra com o braço só, seja só uma negativa com o braço só, utilizar um elástico ou uma toalha para você apoiar uma mão mais embaixo da barra, de forma que você consiga fazer de 3 a 5 repetições e 5 séries nesse formato diferente de barra. Ah, amigo, mas eu já tô fazendo esse método que eu vi você falar em grupo de WhatsApp há tanto tempo atrás e não tá dando certo. Como eu falei no início do vídeo, cada corpo é diferente, cada pessoa é diferente, você pode ser mais alto, ter mais dificuldade, você pode ser mais pesado, ter mais dificuldade, sua musculatura pode ser diferente por algum motivo. Então existem N fatores que podem interferir, que podem fazer com que esse método não dê certo para você. Mas eu tenho plena convicção que muitas pessoas podem sim se beneficiar desse mesmo método que eu usei para chegar no front lever. É uma questão de você testar e ver se funciona ou não. Da mesma forma, eu testei vários métodos, eu tentei várias coisas e esse funcionou para mim. Então, faz aí, testa. Se funcionar, você posta aqui e diz funcionou, brigadão. Se não funcionou, você posta aqui e vai, não funcionou, vai tomar no seu... O intuito geral do vídeo é te dar uma luz, que você tem que sim testar várias coisas para chegar no seu objetivo e para saber o que funciona ou não para você. E da mesma forma que eu usei esse tipo de método para chegar no front lever, você pode também usar para outros movimentos, como planche, Cristo nas argolas e qualquer coisa que exija muita força da sua musculatura, mas não tanta técnica. Então é isso, meus amigos, acredito que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas se você viu até aqui, muito obrigado. Se você gostou, deixa o seu gostei, o seu joinha, escreve um comentário aqui no canal, se inscreve e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Falou!